Bom dia, alunos do sexto ano. Eu fiz uma aula, mas infelizmente não deu certo por conta do espaço no aparelho celular, tá certo? Mas essa é a segunda aula remota. Vocês deverão assistir essa aula hoje, quem quiser, ou amanhã, que é o dia correto, né? Que é o dia 15/6/2020. Mas quem quiser assistir hoje é até bom, que já antecipa, e amanhã nós vamos estar lá no grupo, vamos ficar 4 horas à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas, ok? Na primeira aula, na aula da semana passada, na primeira aula remota, foi visto aqui por nós o seguinte, foi visto o que é história, e na página 12 do livro de vocês, vocês vão observar o que é história e as diferentes interpretações. Quem tiver curiosidade, vai lá na página 13, que você vai observar os registros da história, né? A produção, como é que se dá a produção do conhecimento histórico, foi falado aqui, foi lembrado aqui na aula passada, né? Também a questão da análise de uma fonte histórica. O que é fonte histórica, né? Fonte histórica é tudo aquilo que serve como objeto de estudo da história. Pode ser um livro velho, pode ser um cadáver, pode ser um fragmento de cerâmica, né? Pode ser qualquer achado, pode ser qualquer objeto que sirva como fonte de pesquisa para o historiador, tá certo? Ou seja, aquele que relata a história, aquele que registra a história. Foi observado também na aula passada, na revisão que a gente deu, os sujeitos históricos. Os sujeitos históricos são as pessoas que participam do processo histórico, eu, você, qualquer pessoa, né? Foi visto também a questão do tempo histórico, tá certo? A gente viu a questão do tempo da natureza, que é aquele tempo que independe da vontade humana, e o tempo cronológico, que é o tempo cultural, inventado pelo homem, tá ok? A gente viu também a questão das transformações em história, e foi dado exemplo, e permanências, tá ok? Ou seja, aquilo que permanece e aquilo que se transforma. Foi dado exemplo disso na aula passada. Foi visto também tempo histórico e suas durações. Foi explicado o que é, em história, um período de curta duração e um período de longa duração, e foi dado exemplos, tá ok? Hoje nós vamos falar do capítulo 2 do livro de vocês, que é a origem do ser humano, né? Na opinião dominante entre os cientistas sobre a origem dos seres humanos, anatomicamente falando, ou seja, anatomicamente quer falar da nossa anatomia, ou seja, a forma do nosso corpo hoje em dia, né? Essa forma anatômica moderna, ela tem uma hipótese, né? Que é a hipótese da origem única, que diz o seguinte, que argumenta que o Homo sapiens, ou seja, o homem que sabe, o homem sábio, o homem que pensa, nós, atualmente, ele surgiu lá na África, lá no leste da África. Isso por volta de 300 mil a 350 mil anos. E migrou para fora desse continente africano, por algo em torno entre 50 a 100 mil anos atrás. Substituindo populações do Homo erectus, que é uma espécie que antecede ao Homo sapiens, tá certo? E que, por sua vez, é antecedido pelo Homo de Neanderthal. São espécies, essas três que eu citei, Homo sapiens, Homo erectus e Homo de Neanderthal, são espécies de hominídeos, ok? Bom, então, diante dessa teoria, né, entende-se que a origem do ser humano a África é o berço da humanidade, certo? Mais especificamente o leste europeu. Lá no livro de vocês, na página 32, vocês vão observar o planeta Terra. Qual a origem do planeta Terra? Bom, quando a gente estuda a origem do planeta Terra, existem muitas teorias, certo? E eu vou aqui tentar dar um resumo. Mas lá na página 32 do livro de vocês, vocês vão observar a origem da Terra, a teoria mais aceita, né, entre os cientistas, afirmam que ela se formou a partir do Big Bang, que é a grande explosão. Que foi uma grande explosão de energia, né, e com isso houve a formação do planeta Terra, que teria ocorrido logo após o início da formação do Sistema Solar. Então primeiro surge o Sistema Solar, com a grande explosão vai surgindo os planetas, que atualmente são 8, né, em nosso sistema. Antigamente era 9 no meu tempo, hoje caiu para 8, porque Plutão ele caiu de categoria, ele deixou de ser considerado planeta, tá certo? Então, a data provável dessa formação do planeta Terra gira em torno de 5 bilhões, 5 bi de anos atrás, tá ok?
Na página 32 do livro de vocês, vocês vão ver melhor um estudo sobre essa questão aí da formação do planeta Terra. Mas seguindo mais adiante, a gente vai ver também a evolução dos seres humanos, a partir da página 34. Não é? Eu falei aqui no início que a origem dos seres humanos, a teoria mais aceita é a teoria da origem única. O que é que essa teoria diz? Ela diz o seguinte, que o homem, a evolução do ser humano, ele teve origem, a do Homo sapiens, né? Ele teve origem como espécie distinta, ou seja, diferente de outros hominídeos, como, por exemplo, os grandes macacos, ou mamíferos placentários, vamos dizer assim. Eu não vou entrar em detalhes nesses nomezinhos porque não interessa. Eu vou falar aqui de uma maneira ordenada para que a gente entenda como que se chegou no Homo sapiens de hoje em dia, no homem que sabe, no homem sábio de hoje em dia, tá certo? Porque o estudo da evolução humana engloba muitas disciplinas científicas, né? Incluindo a antropologia física, a primatologia, a arqueologia, a linguística e a genética. Só que a gente não vai ver isso daí, né? O que a gente vai ver é o significado do termo humano. O que significa essa palavra humano? No contexto da evolução humana, o que significa? Bom, primeiro, refere-se ao gênero Homo. Tá, a palavra humano refere-se ao gênero Homo. Mas os estudos da evolução humana, usualmente, incluem outros hominídeos, como, por exemplo, os australopitecos. A gente também não vai entrar em detalhe neles. Por quê? Porque o gênero Homo se afastou dos australopitecos por volta de 2,3 milhões e 2,4 milhões de anos atrás, lá na África, que a África é o berço da humanidade. Os cientistas estimam que esses seres humanos ramificaram-se de seu ancestral comum, que são os chimpanzés, por isso que diz que o homem veio do macaco, né? E que o último, né, ou melhor, o único outro hominídeo vivo ficou lá por volta de entre 5 e 7 milhões de anos atrás. Diversas espécies de Homo, lembra, gênero humano, evoluíram e depois foram extintas, né? Agora foram extintas. Essas incluem o Homo erectus, que é o homem que anda na postura ereta, que está antes do Homo sapiens, que somos nós, e antes do Homo erectus a gente tem o homem de Neandertal, que habitou lá na Europa. Já estava lá, você vê que ele já saiu do continente africano, foi para lá na Europa. Bom, o Homo sapiens, que a gente tem como nós, né? Hoje em dia nós somos o Homo sapiens. Mas o Homo sapiens arcaico, ou seja, aquele primeiro, aquele que veio lá do Homo erectus, ele evoluiu aproximadamente a 400 mil, entre 400 e 250 mil anos atrás, tá certo? Para deixar mais claro, quando a gente estuda história, primeiro a gente começa pela pré-história, que se subdivide em paleolítico, idade da pedra lascada, mesolítico, meso vem de meio, idade da pedra polida, e neolítico, que é a idade dos metais, que é quando os homens descobrem os metais, ferro, ouro, cobre e etc. Bom, esse período que a gente está estudando aqui, a origem do planeta Terra, a origem dos homens, né, do ser humano, está dentro da pré-história, chamado período também pré-cambriano. Bom, a história propriamente dita, ela inicia-se com o advento da escrita, ou seja, quando o homem ele passa a ter o domínio da escrita, ele aprende a ler e escrever. Isso se dá há mais ou menos 4.500 anos atrás, que é quando a gente começa a estudar a história propriamente dita, a chamada história antiga. E aí a gente estuda as grandes civilizações, Roma Antiga, Grécia Antiga, Mesopotâmia e por aí vai. Depois da história antiga, a gente vai estudar a Idade Média, que começa lá no século V, que é a Alta Idade Média, que vai até o século X. E depois a gente estuda a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Depois da Idade Média, a gente estuda a Idade Moderna. Na Idade Moderna, começando a partir do século XVI, a gente vai estudar Iluminismo,
né, o humanismo e etc. Até a Idade Moderna vai até a Revolução Francesa, 1789, que é quando inicia-se a chamada Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é a idade atual, tá certo? Então o Homo sapiens, que somos nós, estamos na Idade Contemporânea, tá ok? Então para fechar esse estudo, eu quero que vocês vão lá no livro de vocês e vocês na página 34 vai ver o seguinte tema: a evolução dos seres humanos, página 34. Aí tem lá, as savanas africanas, o berço da humanidade. Então lá, mais especificamente, vocês vão ver que o homem surge na África. A África é o berço da humanidade, mais especificamente na parte leste da África. E que há essa ramificação. O homem, ele sai da linhagem do chimpanzé, né? Aí tem as diversas espécies, homem de Neandertal, Homo erectus e chegando em Homo sapiens. Mas entre essas existem diversas outras subespécies, que a gente não vai entrar em detalhes, porque fica a título apenas de curiosidade, tá certo? E na página 35 vocês vão ver lá esse processo de evolução da espécie humana, do gênero Homo, a espécie humana, que é a chamada hominização. Na página 35 vocês vão estudar isso, tá ok? Vocês vão estudar que no tempo ainda após o Paleolítico, ou seja, o Mesolítico, surge o Homo sapiens. O Homo sapiens ele surge mais ou menos entre 300 a 350 mil anos atrás. Ou seja, esse homem que você está vendo hoje, nós. E o nosso comportamento moderno surge por volta de 50 mil anos atrás. Esses são os estudos, são os resultados que os estudos têm apontado, ok? E aí lá você vai ver que o homem ele passa a ser bípede, né? O Homo erectus ele passa a ser bípede, ou seja, ele passa a andar sobre duas pernas, né? Passa a urinar em pé e por aí vai ocorrendo diversas outras mudanças de maneira antropológica, morfológica, né? Física, né? O cérebro vai crescendo de um homem para o outro. E aí vai. Lá a gente vai estudar tudo isso. É um assunto grande, né? Porque na taxonomia moderna, o Homo sapiens é a única espécie existente nesse gênero, não é? O gênero Homo. Né? Desse modo, o estudo recente das origens do Homo sapiens geralmente demonstra que existiam outras espécies de Homo, todas as quais agora estão extintas, como eu falei inicialmente. Enquanto algumas dessas outras espécies poderiam ter tido ancestrais do gênero Homo, muitas foram provavelmente nossos primos, não é? Primos entre aspas, tendo especificado a partir de nossa linhagem ancestral. É por isso que quando a gente vai lá para trás, a gente vai ver a figura do Homo habilis, que é o homem que sabia manusear os objetos, né? Depois surge o Homo erectus, que é o homem que tem a nossa postura, e depois a gente tem o Homo de Neandertal. Isso eu estou falando de trás, da frente para trás, tá? Então, se for de trás para frente, a gente tem o homem de Neandertal, que surge primeiro, depois o Homo erectus, surge depois, e depois nós, o Homo sapiens, o homem sábio, o homem que sabe, né? Esse homem que sabe, esse Homo sapiens, nós, ele surge há cerca de 300 mil anos atrás, no período interglacial, não é? Então, isso significa que nós, do jeito que nos encontramos hoje, morfologicamente falando, temos algo em torno de 300 a 350 mil anos atrás. Tá ok? Vou finalizar a aula por aqui, porque eu estou vendo que se aproxima dos 15 minutos, mas vou postar um vídeo complementar no grupo, para que vocês possam ter acesso a um conteúdo mais bem elaborado. Forte abraço, até mais.